Olá, minhas amadas, tudo bem? Eu sou a Márcia Lares e hoje eu estou com vocês aqui no capítulo 12 desse livro de Atos, um livro tão lindo. Esse livro ele nos revela todas não, mas uma grande parte das intervenções milagrosas que Deus tinha, que Deus fez na sua igreja primitiva, né? Então, assim, quanto mais eles eram perseguidos, mais a palavra de Deus ela se espalhava, né? E ela era conhecida a todos os outros corações e mais ela fazia com que aqueles corações fossem transformados e a sua vida era totalmente modificada, né? O capítulo 12, ele já começa nos falando a respeito da perseguição, e essa perseguição, ela teve digamos assim, um ápice ali, né? Que foi a morte de Tiago e a prisão de Pedro, né? Olha no versículo 1 o que nos diz. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aqui nesse capítulo nós temos assim lições chaves para nossa vida, coisas assim, aplicações poderosíssimas. A primeira aplicação que nós temos aqui: Deus, ele ele vê todas as nossas provações. Nada passa desapercebido do Senhor, nem nossos momentos ruins, nem nossos momentos bons. Ele está conosco em todos eles. A segunda: Deus ouve as nossas orações. E a terceira, minha amada, Deus lida com os nossos inimigos. Nós vamos ver isso muito claro nesse capítulo aqui, né? Os primeiros versículos de 1 a 4 fala sobre a perseguição e o motivo dessa perseguição. Por que Herodes perseguia os cristãos? Ele os perseguia por quê? Porque ele queria uma certa aliança política com os judeus. Então, como ele perseguia e maltratava os cristãos e ele via que aquilo agradava os judeus, então de uma certa forma ele continuou a fazer esse tipo de coisa, porque futuramente ele visualizava algo para ele mesmo, né? Aliança política, os conchavos políticos. E aí aconteceu que Tiago foi morto, né? E Pedro foi preso. E a ideia dele era que matar Pedro também, mas após a Páscoa, porque ele queria evitar tumulto. Tanto Tiago quanto Pedro eram duas pessoas influentes dentro da igreja, né? Eles eram amigos, faziam parte dos amigos íntimos de Jesus. Eram duas pessoas que a multidão em si, elas escutavam, né? Pedro foi uma das pessoas que esteve nos momentos mais relevantes e marcantes da igreja primitiva. Ele teve em Pentecostes, ele teve na questão de Ananias e Safira, ele teve na questão quando ele orou, ele ministrou, ele pregou e 3.000 pessoas se converteram, depois foram 5.000 pessoas. Então assim, ele era influente, ele era uma voz influente, ele era quem as pessoas seguiam. Então se ele fizesse alguma coisa com eles ali na Páscoa, causaria um determinado tumulto, que era tudo que ele não queria. Então ele iria fazer, a ideia dele era fazer isso depois. Como Pedro já tinha escapado milagrosamente das celas, assim, de algumas prisões, então ele reforçou essa prisão, né? No versículo 4 ele fala pra gente que ele colocou 4 escoltas com 4 pessoas, mas no decorrer aqui do capítulo fala que Pedro estava preso pelas mãos e tudo mais. Então assim, Pedro estava muito bem guardado, né, por Herodes, muito bem guardado ali pelas pessoas. E no versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava lá, mas a igreja que ele tanto pastoreou, que ele tanto cuidou, ela se reuniu e começou a orar, a interceder. Mas não era só um tipo de oração, eles oravam incessantemente, eles intercediam por Pedro, né? Eles pediam ao Senhor esse milagre do salvamento, do livramento de Pedro ali. Então era uma igreja que se reuniu, eram os irmãos que se reuniu ao Senhor, né? Então assim, enquanto Pedro estava ali, a igreja estava orando.
E é isso, meus irmãos, que nós como igreja precisamos fazer. Às vezes a nossa circunstância está muito difícil, às vezes tudo que a gente olha são coisas assim que a gente não tinha como escapar daquela circunstância. Aos nossos olhos normais, naturais, a gente não vê uma saída, né? Mas nós precisamos, com a única arma que nós cristãos temos contra esse sistema natural, esse sistema que tenta a todo momento nos roubar de nós, nos roubar a nossa essência de Deus. A todo momento, esse sistema, nós só temos uma arma que é poderosíssima, que é a oração. Porque quando a gente ora, a gente fala: Pai, eu não consigo, mas você consegue, o Senhor consegue, né? A gente chama aquele que deu toda a vida por nós, né? E é esse o momento de toda a nossa caminhada cristã. Nós precisamos ter esses momentos com o Senhor, mas orar, interceder, mas com a certeza da vitória. E aí eu te pergunto, minha amada, como você tem orado? Será que a sua circunstância, a circunstância está fazendo com que as suas orações sejam uma mera frivolidade? Eu vou orar porque eu sou crente e eu preciso orar. Não. Chama o Espírito Santo para interceder por você junto ao Pai. Por mais que a circunstância esteja difícil, ao olho natural você fala assim: eu não consigo. Pedro estava preso, ele estava algemado, tinha pessoas em todos os lados, a intenção era também de morte, seu amigo tinha morrido. Não tinha, aos olhos naturais, não tinha como ele escapar dali, não tinha como ele fazer. Mas olha no versículo 6, na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada dos cárceres. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Olha o versículo 8 que diz: o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Aqui nós temos vários padrões. Quando a circunstância estava muito pesada, estava muito difícil, a igreja orava por Pedro. E Pedro, o que? Ele estava descansado. Porque assim como Tiago, Pedro também estava para o que desse e viesse pelo Senhor, né? Se fosse para viver, para pregar o evangelho, ok, ele ia, ele queria. Mas se naquele momento fosse um momento de sucumbir, dele voltar para o Pai, ele também queria, ele também estava pronto para isso. Então ele estava em paz. Quando Jesus... Um dos últimos momentos que Jesus conversou com ele, Jesus disse: eu vos dou a minha paz, uma paz que o mundo não entende. E é essa paz que nós precisamos quando a circunstância está pesada, quando a circunstância está difícil. Só que aqui tem um padrão que nós também temos que reconhecer. O anjo fez a parte dele, mas para Pedro escapar dali, ele teve que fazer a parte dele, né? O anjo disse: levanta-se, se troque. Pedro teve que se levantar, Pedro teve que dar uns passos. Ele não perguntou nada, ele simplesmente foi, ele simplesmente obedeceu. O que Deus tem te dado na tua vida para que você obedeça e, em vez disso, você faz perguntas? Você quer saber por quê? Qual é a direção que nós vamos? Mas por que agora? Por que você não veio antes? Aqui no início do no versículo 6 diz que ele veio, o anjo veio que dia? Um dia antes. Deus não é Deus? Deus é Deus. Deus não poderia ter tirado Pedro de lá no começo? Poderia. Deus não poderia ter vindo fulminado todo mundo? Poderia. Por que foi no último dia? A glória celestial, se Deus quiser, a gente vai saber. Mas o padrão aqui que eu vejo, vamos aí, né, devagar, né, vamos conjecturar, vamos pôr assim. O padrão aqui era para saber até onde a igreja iria se manter em sentinela por aquele que tanto fez por ela e até onde Pedro iria confiar na palavra do Senhor, iria ser resiliente. Então até onde está indo o poder das nossas orações e até onde nós estamos descansando no Senhor, mas até onde, quando Deus nos manda, nós nos levantamos e damos os passos para aquilo que Deus tem falado para nós. Então nós precisamos saber, nós precisamos olhar para um texto como esse e falar: Senhor, fala comigo, os padrões que eu preciso seguir. Nós precisamos olhar um homem como esse, como Pedro, e dizer: Senhor,
eu quero ser transformado assim como ele foi. Que as algemas que me seguram a essa circunstância ruim, que elas também caiam em nome de Jesus. Senhor, eu vou aguardar o meu milagre em paz, assim como Pedro aguardou. E aí ele e os anjos, Pedro fez a parte dele, os anjos a parte dele, ali se misturou. Para esse milagre acontecer, dele sair da forma com que ele estava preso, ali se misturou o natural, a minha parte, o meu dever, com o sobrenatural, aquilo que o Senhor faz por mim. O Senhor derrubou todas as algemas de Pedro, ele passou pelas pessoas sem ser visto, as portas da prisão foram abertas. E quando lá fora ele estava, o anjo desapareceu. Por quê? E Pedro tinha que dar os passos, Pedro tinha que saber o que ele fazia. Quando ele estava fugindo ali da prisão, ele não sabia, olha para você ver, ele não sabia se ele estava meio que sonhando ou se estava de fato acontecendo. Mas quando ele chegou lá fora, que ele viu que ele estava livre, a primeira coisa que ele fez, ele foi para lá na igreja, onde o pessoal estava reunido orando para dizer, olha, deu certo, né? Nós recebemos o nosso milagre. Ele foi testemunhar para aquela igreja. Eles estavam tão assombrados que quando eles escutaram a voz de Pedro, olha o versículo 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu sem abrir a porta e exclamou, Pedro está na porta. Mas eles ficaram com medo, porque não tinha como Pedro escapar. Eles oravam para aquilo, eles intercediam para aquilo, mas quando eles receberam um milagre, eles meio que ficaram, né? Será que é verdade? Será que não é? Por quê? Porque foi muito grandioso aquilo que Deus fez. O que Deus vai fazer na sua vida é muito grandioso. As pessoas que estão te ajudando em oração às vezes vão até duvidar, mas por quê? Porque Deus é grande. Deus é maior do que todas as circunstâncias. Então, não olhe para a sua circunstância e deixe o seu coração aflito, não. Tenha paz no nosso Senhor Jesus, porque é essa paz que Ele quer te dar em todos os momentos. Deus é o mesmo Deus, Jesus é o mesmo Jesus que estava com Pedro, Ele está conosco e Ele vai estar no nosso amanhã. Creia, minha amada, creia que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor, Ele tem visto as nossas provações, o Senhor, Ele ouve as nossas orações, e agora o Senhor lida com os nossos inimigos, assim como Ele lidou com Herodes. Lá no versículo 21, no dia marcado, Herodes vestiu seus trajes reais, sentou-se em um trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar em voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Olha só o padrão. Um anjo do Senhor tirou Pedro da cadeia. E um anjo do Senhor. Por quê? Porque Herodes em momento nenhum glorificou ao Senhor. Ele subiu, né, para dar um discurso, e quando ele estava falando no discurso, o povo inflamava, dizia que ele era o grande, que ele era maior, e aquilo entrou no orgulho dele, aquilo foi crescendo, aquela vaidade, e o Senhor foi lá, na frente de todo mundo, e tocou sobre a vida dele. O anjo do Senhor foi lá e tocou sobre a vida dele, e ele morreu, e diz que ele foi comido pelos vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Amém, irmãos? No versículo 25, para a gente terminar essa nossa reflexão. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marco. Aqui, no versículo 12, até o capítulo 12, Pedro foi o precursor da igreja, mas depois dessa perseguição ele se retirou. Alguns estudiosos dizem que algum tempo depois ele e a sua esposa continuaram a obra, mas assim, não tem comprovadamente aonde. E a partir do versículo 13 começa Paulo, Barnabé, Marcos, né, serem os precursores da igreja, mas Pedro esteve no início, aonde as perseguições, né, começaram, então eles não sabiam lidar ainda direito, mas ele esteve ali para nos mostrar. Esse capítulo 12 está aqui na Bíblia para nos mostrar que assim como Pedro foi fiel ao amor do Senhor e o Senhor foi por ele, se nós nos mantermos fiel, o Senhor também é por nós. Nós precisamos transformar o nosso coração todos os dias, e é isso que eu te convido você a fazer, minha querida. Eu quero terminar essa linda reflexão com uma oração. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que tens feito por nós, Deus. Senhor, obrigada, Pai, por nos deixar essas preciosidades escritas, Deus, para que nos momentos de maiores tumultos, tribulações, circunstâncias ruins da nossa vida, Senhor, nós temos aqui, Pai, padrões, nós temos aqui referências, ó Deus, de pessoas que através do teu amor, do amor a Ti, de uma entrega, Pai, a Ti, Senhor, foi vencedor. E assim nós também queremos ser, Pai. Nós queremos ser precursor do Teu Evangelho e da Tua Palavra, Senhor. Nos instrua, Senhor, cada vez mais para levar, para nós termos a ousadia, a intrepidez, ó Deus. Pai, porque nós sabemos que enquanto nós cuidamos das Tuas coisas, ó Pai, o Senhor cuida das nossas coisas, ó Deus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Senhor que luta contra as pessoas, contra os nossos inimigos, ó Deus. Então, Senhor, nós te pedimos nesse dia que o Senhor esteja em nosso coração, Pai. Senhor, abre os olhos espirituais das minhas amadas, que possam te contemplar tão lindamente, ó Deus, em tudo que o Senhor tem feito e irá fazer por cada um. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Um grande beijo, minha amada. Que Deus te abençoe. Amém.